Salve pessoal! Então, hoje está difícil de gravar, essa é a quarta tomada do vídeo, para vocês terem ideia. O sistema não está funcionando bem hoje, não sei porquê. Enfim, o fato é que esse vídeo está saindo agora e é isso que importa. Eu quero falar com vocês hoje sobre a última parte do contratualismo. E essa última parte envolve a filosofia do Rousseau, basicamente. Aqui nós vamos ter um desenho geral de como toda essa filosofia acabou chegando, acabou desaguando naquilo que nós chamamos de novo contrato social. Tá? É, eu quero deixar muito claro para vocês o seguinte, que o estudo do contratualismo, muito embora vocês tenham visto isso em repetidas disciplinas, né, ele acaba tendo que ser um dos estudos mais completos que a gente vai realizar, porque ele traz consequências muito fortes na discussão, é, é, nas discussões da faculdade de direito, na discussão da ciência do direito e até mesmo na prática jurídica, né? Então, por que isso acontece? O direito que a gente emprega, o conjunto de ferramentas jurídicas que nós temos hoje, ele é basicamente o conjunto de instrumentos normativos, decisionais, de instrumentos teóricos e críticos que são preparados ao longo da modernidade. E basicamente eles partem do esteio da possibilidade da presença de um Estado, sendo que esse Estado é formado no percurso dessa filosofia política. Então a gente tem na realidade aqui o encerramento de um ciclo que se inicia durante os diálogos que são propostos por Hobbes, que são propostos pelo povo lá do velho, que agora nós vamos chamar de velho contratualismo. Né? Então, quando a gente vê a formação do Estado absoluto, a gente está vendo o estabelecimento dos horizontes nos quais essa discussão aqui vai se desenhar, né? E como ela vai propor transformações dentro desse cenário, como ela vai arquitetar, como ela vai orquestrar algumas das decisões que vão levar à formação do nosso Estado de Direitos hoje, que vão levar à formação de modelos garantistas de Estado, né? Vão levar a nossa leitura de remédios constitucionais, de ações constitucionais, a nossa própria concepção de lei, a nossa própria concepção de Constituição. Né? Então, isso aqui basicamente é a moldura a partir da qual nós vamos trabalhar em todas as disciplinas que se seguem. E por conta disso, a gente tem aí um, um, um ângulo, né, um conjunto de reflexões que são basicamente cruciais para a nossa leitura de mundo. Né? Dito isso, é preciso lembrar também que enquanto eu discuto Rousseau, nós vamos ter que discutir tantos outros autores que cercaram Rousseau tanto na época dele quanto serviram, digamos assim, de influência de períodos anteriores. Então, ao discutir Rousseau, a gente necessariamente vai ter que voltar um pouquinho em Locke, vai ter que voltar um pouquinho em Hobbes, vai ter que recuperar Grotius, que nós não discutimos ainda, né, de uma forma mais profunda, mas eu quero trazer, pelo menos em parte, para essa discussão. Né? Nós vamos ter que debater em alguma medida, em certa medida, o círculo de reflexões pertinentes às, a essas linhas de pensamento que envolvem tanto o suporte inicial quanto o confronto com o pensamento contratualista, né? Então a gente vai falar muito do iluminismo, né? E a gente vai encontrar aqui as raízes daquilo que nós vamos chamar de romantismo mais na frente também. Né? E isso significa então que, a rigor, nós temos aqui um choque de várias filosofias, são caracteristicamente filosofias modernas, né? E não só isso, a gente também tem aqui o resultado de uma configuração de elementos que dizem respeito à época do Rousseau, à geografia que o Rousseau de alguma maneira confrontou. Né? O Rousseau ele viajou bastante pela Europa por uma série de razões que eu já vou aduzir. Então, como é costume nosso, eu vou começar aqui fazendo um apanhado geral. Agora não sumiu ali, que uma das razões para eu ter parado antes foi justamente quando eu cliquei aqui no para fazer a transição de um slide para o outro, tinha sumido o cantinho aqui, eu não queria deixar de colocar meu rosto aqui, só para vocês lembrarem quem eu sou. É, mas assim, na realidade a gente tem aqui como tradição, né, como já é nosso padrão de trabalho, vou começar falando um pouquinho da época e da vida dele,
Até para a gente entender por que certas reflexões aparecem aí, tá? Agora as coisas já vão ficando um pouco mais familiares, né? Desculpe, mas a sede está apertando hoje. Hum. E o cansaço também, então é bom ter café. Mas assim, o que aconteceu então na vida de Rousseau e como é que foi, né? Como é que se desenrolou a vida dele, né? O Rousseau ele é de 1712, né? Nasceu em 1712, né? E, e assim, ele basicamente ele é um pensador é, é, absolutamente centrado na realidade do século XVIII. E isso se reflete muito claramente. Ele é um. O que eu quero dizer com isso é que ele é um espírito da atualidade dele. Ele consegue perceber muito claramente o que está acontecendo ao redor dele. E ele é produto, de alguma maneira, dos choques reflexivos, dos choques de vida que aconteciam no tempo dele, né? Ele soma, de alguma maneira, todas as ansiedades que se polarizam para esse cenário e, de alguma forma, ele consegue, digamos assim, consegue produzir uma reflexão capaz, digamos assim, de transcender um pouco essas esferas conflitivas que ele viveu, né? Isso é uma coisa rara, digamos assim, até para grandes filósofos, e talvez sobretudo para grandes filósofos, é difícil conseguir resumir em sua obra o conjunto de suas próprias reflexões, sofrer por sua obra, respirar sua obra. Isso é interessante porque de alguma maneira envolve um pouco da infância e da adolescência do Rousseau, né? São dois momentos para ele são cruciais e em parte quando Michel Onfray escreve O Ventre dos Filósofos ele chama Rousseau de um filósofo leitoso, né? Dizendo que ele falava sobre o pão e o leite como alimentos essenciais na infância da criança, porque eram alimentos. Lógico que aqui ele tá, né, o Onfray está debochando, ele está brincando, né? Ele fala que foi uma piada filosófica mal entendida, inclusive, né? Que as pessoas começaram a levar a sério e dá para levar a sério, e isso é o pior. Mas no cinismo dele ele acabou desenhando uma caricatura muito especial do Rousseau para nós, né? É o fato do Rousseau entender que a formação na infância e na adolescência ela é fundamental para você saber que tipo de cidadão e que tipo de indivíduo você vai ter no futuro, né? E um pouco o Rousseau, portanto, ele tem essa qualidade essa qualidade extremada nele e isso reflete de alguma maneira quem ele era, quem ele veio a ser por conta da experiência dele de vida, né? O Rousseau ele nasceu em Genebra, então a gente tende a pensar nele como francês, né? Porque grande parte da obra dele foi realizada na França e ao redor da realidade política francesa. Ele teve, né, grandes amigos na França, ele teve um envolvimento profundo com o movimento intelectual francês do período, com o movimento pré-revolucionário, né? Mas ele era de Genebra, né? Ele pertenceu, Genebra nessa época era uma cidade-estado independente da Confederação Suíça, tinha sido desde o século XVI representante feroz do calvinismo, né? Então ela era, na Confederação Suíça, ela representava, digamos assim, a grande força, né? A grande atribuição religiosa do calvinismo, e vocês sabem o que isso significa. O calvinismo ele tem tendências dentro do leque de, de reflexões do protestantismo. O calvinismo ele é uma das linhas mais rígidas, mais rigorosas no sentido moral, né? Ao calvinismo se atribui, né, tipicamente a doutrina da predestinação. Fala justamente que as qualidades individuais de uma pessoa elas são reflexos da possibilidade de Deus tê-la ou não tê-la escolhido para a salvação. Então, se ela faz as coisas na vida e floresce nas virtudes cristãs, floresce no trabalho, floresce, isso teria sido mal interpretado pelo Max Weber, inclusive, que achava que existia uma relação íntima entre trabalho e destino, e não é bem como ele posa, não é bem a leitura que ele coloca, né? Ela não serve para estimular o trabalho é reflexo do pensamento calvinista. Hoje já tem muito, né? Hoje já está descartado, inclusive, a ética protestante e o espírito do capitalismo por isso. Mas o fato é que o calvinista ele tem essa visão moral muito rígida. Então, se você tem desvios morais, isso significa que você não é predestinado. E isso reflete na sociedade da Genebra da época. Então,
A organização política de Genebra é uma organização profundamente hierarquizada, ela é uma organização muito rígida, existe uma moralidade pública muito feroz, uma vigilância sobre a moralidade pública, e isso afeta diretamente a família do Rousseau. O Rousseau ele pertenceu àquilo aos moyens, né? Basicamente a classe média de Genebra, e isso é interessante porque ele se orgulhava muito tanto de ser da classe média quanto de ser, quanto de ser de Genebra, quanto de ser um cidadão de Genebra. Né? Genebra ela basicamente operava sob o princípio de participação política de todos os seus cidadãos. Só que a consideração de quem era cidadão ela pertencia a um círculo muito pequeno de pessoas, como era padrão em todo o sistema, todo o modelo pseudo-democrático ou pseudo-republicano do período. Né? Então, e o Rousseau pertencia a essa categoria de pessoas, ele se orgulhou muito a vida inteira disso, apesar de ter, enfim, já vou contar para vocês, mas apesar de ter se recusado, né, ter aberto mão de suas prerrogativas em determinado momento da vida dele. A mãe dele, ela pertencia a uma família da alta roda, ela pertencia a uma família nobre, e ela teria se envolvido em um escândalo, vê como afetou a vida dele, né? Ela, ela teria sido acusada publicamente de ter se disfarçado de plebeia para poder participar do público de uma peça e ficar encarando, ficar tentando flertar com um sujeito sobre o qual ela tinha interesse e que era casado. E por conta disso ela foi perseguida publicamente, castigada, perseguida publicamente. E um tempo depois de desistir teoricamente desse romance, ela teria se casado com o pai do Rousseau, que era um homem, um artesão, um homem de classe média. E o pai do Rousseau, ele, na realidade, a irmã dele, a irmã do pai do Rousseau, era casada com o irmão da mãe do Rousseau. Então eles teriam se conhecido nessa orla e teriam se casado. E o Rousseau, isso a gente sabe por outras fontes históricas, porque o Rousseau mesmo, ele tinha uma versão, tinha recebido uma versão romantizada da, da história da família dele, em que o pai e a mãe teriam, na realidade, encontrado o amor, que o amor teria vencido, unindo duas famílias mais fortemente através de não um casamento, mas dois, né? E que isso teria acontecido em virtude de circunstâncias difíceis de vida para os dois, principalmente para a mãe, e que daí ela teria encontrado o amor com o pai, aquele negócio todo. E tem toda essa visão romântica que na realidade não era verdade, mas o Rousseau nunca teria, supostamente, ele nunca teria descoberto a verdade sobre esse assunto, né? E aí, então assim, o Rousseau ele é na realidade o produto de uma família que já começou sofrendo com esse rigor moral do período e com a possibilidade do escândalo público, né? E não isso na realidade permaneceria, isso continuaria a acontecer, né? No início do casamento, os pais dele viveram juntos à alta roda da sociedade, mas acabaram se deslocando para lugares mais simples, né? E aí justamente vai o pai do Rousseau se engajar em atividades de artesão. Ele passa a trabalhar como relojoeiro, né? Enquanto relojoeiro ele começa agora, né? Engraçado é isso, né? Porque enquanto relojoeiro ele ainda assim tem frequência e cultura. Ele é um sujeito, o pai do Rousseau era um sujeito muito culto, muito lido, era um cara que gostava de boas peças, estudava muito, né? Uma das memórias que o Rousseau coloca nas suas confissões, por exemplo, é de que ele estava sentadinho no canto do estúdio do pai dele, a parafernália dele de trabalho com relógios, relógios desmontados, as ferramentas, e do lado um tomo, né, um volume grande do Thomas Hobbes, o Leviatã, livros do Hugo Grotius, né, esparramados pela mesa, e ele falava que era engraçado que um relojoeiro fosse se envolver com filosofia política, fosse estudar grandes pensadores, ler grandes poemas, estudava, lia Plutarco, lia inclusive Plutarco para e com o Rousseau, né? E ele dizia que achava isso muito engraçado, na verdade, mas ao mesmo tempo ele faz uma observação um pouco sardônica e um pouco cruel, principalmente depois de conhecer os franceses, né, nas confissões. Ele fala assim: veja só, né, um relojoeiro francês só sabe falar de relógios, um relojoeiro de Genebra sabe falar de filosofia política, de teatro, sabe falar de música, é um culto, um erudito. O relojoeiro francês só serve para ser relojoeiro mesmo. Então ele falava com um certo ar sardônico. Ele já tinha entrado em conflito ali com metade da França, então já existe uma razão para ele estar com tanta dor de cotovelo, né? Mas o fato é que o pai dele era um cara muito culto e passou muito dessa cultura para ele, fez, ensinou, lia muito com ele. O Rousseau mesmo conta que ele não sabe quando que ele aprendeu a ler e escrever, ele só lembra do pai dele lendo com ele
eles começaram, o pai dele queria muito instilar nele essa vontade, esse gosto pela leitura. Daí o que, que o pai dele fez? Né? E veja que aqui já tem a raiz do educador, né? O pai dele pegou uma coleção de livros de aventura que pertencia à mãe do Rousseau e que tinha ficado de herança para eles, né, depois do falecimento dela, e começou a ler aquilo com ele, né? Só que ele gostava também da brincadeira, então eles sentavam de noite depois da janta e iam ler. E às vezes eles viravam à noite lendo, e diz que às vezes ele terminava a noite já com os pássaros cantando lá fora, já estava assim de madrugada para amanhecer, daí ele ficava bravo e falava: vamos deitar, vamos deitar. Eu sou mais uma criança do que você, Rousseau, Jean-Jacques. E mandava o filho dele para a cama e ele próprio para a cama. E aí, enfim, né? Mas ele dividia esses momentos com o filho e o filho acabou absorvendo isso. E eles leram de tal forma e com tal ímpeto que chegou uma hora que a coleção acabou, eles não tinham, né? Daí foram procurar outras coisas para ler, deram com os clássicos greco-romanos e se puseram a ler aquilo. E uma das obras que causou maior impressão na vida do Rousseau foi justamente uma obra do Plutarco, né, que fala da vida e dos feitos dos grandes Césares. E aí ele conta, e por que eu estou contando tudo isso para vocês? Porque isso aqui é pivotal para entender quem era o Rousseau e como a cabeça dele funcionava, né? E eu acho isso muito bonito porque o Rousseau ele tem uma característica, um atributo muito quixotesco na personalidade dele e na maneira dele escrever. E ele dizia assim lá pelas tantas: olha, eu lembro dessas situações e esses livros de aventura que eu lia com meu pai, eles influenciaram muito a minha infância. E eu lembro dessas aventuras contadas, das narrativas dos grandes heróis, aquela coisa toda. Isso criou em mim, dizia o Rousseau, uma qualidade romântica, uma qualidade idealista na minha percepção de mundo, que nem mesmo as experiências posteriores da vida, nem mesmo um olhar mais, né, mais duro da vida, mais empírico, talvez mais científico, poderia tirar. Ele não conseguiu balançar ou remover isso de mim. Eu fiquei para sempre, de alguma maneira, um sujeito de altos voos e altos sonhos, e né, um sujeito que gosta de embelezar a vida pelas suas riquezas. Isso aqui é a base, a semente do romantismo. Né? E ele, quando ele começa a ler Plutarco, de alguma maneira ele mistura os dois canais e fica pensando nos grandes imperadores, com grandes realizações, e ele tem esse romantismo investido na vida dele. Né? Ele é um sujeito que vibra com essas coisas. A vida dele não foi fácil, no entanto. Com 10 anos de idade, ele é mandado pelo pai para morar com um tio, e esse tio automaticamente pega o próprio filho, né, primo do Rousseau, e o Rousseau, o Jean-Jacques Rousseau, e manda os dois para estudarem com um sacerdote, né, com um pastor, que ensina para eles desenho, começa a ensinar para eles o trato com as palavras, com a matemática, com o desenho, né? E ele dá essas noções básicas para eles. E logo depois o Jean-Jacques, né, vai ganhando, né, ganhando idade, e ele passa agora a tutoria de outros indivíduos que pertencem a determinados grupos de ofício. Né? Então passa a ser assistente de um notário. Né? Eventualmente nessas assistências ele acaba conhecendo um outro sujeito que acabaria sendo um terror na vida dele, que batia nele, né, agredia. Então ele não teve uma infância muito fácil, na verdade. Ele se deslocou e se destacou muito cedo da família. Ele foi órfão muito cedo por causa da mãe e acabou se afastando do pai muito cedo também, apesar de ter boas memórias com o pai. Né? E isso também molda um pouco a personalidade dele, né? Ele de alguma maneira circulou o suficiente por esferas distintas da sociedade para poder compreender realidades muito diferentes. Vocês vão lembrar que eu coloquei para vocês que Hobbes, por exemplo, e Locke, principalmente o Hobbes, né, eles tinham essa condição de pertencimento às altas classes, estavam ligados à alta roda da vida política. O Rousseau ele conseguiu enxergar os dois lados da moeda e isso fez uma diferença muito grande na maneira dele enxergar o mundo e dele escrever depois. Né? Então, assim, ele de adolescente para adulto, ele acaba arrumando um emprego próprio, ele acaba arrumando emprego de tutor, começa a dar aulas, né? É uma coisa que acaba sendo muito comum para o indivíduo de letras, para o indivíduo que estuda e tem essa dedicação ao estudo, é usar as ferramentas que ele tem para poder sobreviver, né? O Rousseau ele tinha um envolvimento muito forte com a escrita e com a música desde cedo, né? Então ele acabou tentando achar estratégias para ganhar a vida dessa forma. E num primeiro momento ele fez justamente esse movimento de virar tutor. E nisso ele já está fora de Genebra a essas alturas e acaba ficando sob tutela de uma família que se desloca, né, também para fora de Genebra. Só que na saída dele ele acaba conhecendo uma mulher chamada Madame de Warens, e essa Madame de Warens, perdão, e a Madame de Warens ela ela é uma mulher mais velha, tem lá seus 29 anos,
e ela opera nele, ela basicamente, o trabalho dela, ela abandonou o marido, essa mulher, e o trabalho dela é fazer, promover a conversão de pessoas ao protestantismo, né? Então, ela é basicamente subvencionada, ela é paga pelo rei da França, para poder fazer a conversão das pessoas. E ela começa a conversar com o Rousseau e convence eventualmente o Rousseau e a família com quem ele está à conversão ao protestantismo. E nesse ponto da vida dele, ele abre mão, porque a partir do momento em que ele deixou de ser calvinista, ele tinha que abrir mão necessariamente a cidadania de Genebra dele. E ele abre mão disso, apesar dele se orgulhar. Ele falava que uma das coisas que mais, né, todas as vezes que ele escrevia, inclusive, muito tempo depois, quando ele recuperou a cidadania, era ele assinava dizendo Jean-Jacques Rousseau, cidadão de Genebra. Ele tinha um orgulho muito grande disso, né? Mas ele abre mão nesse ponto da vida, passa a viver ali esse período junto dessas pessoas, né, hospedado em casa, trabalhando como tutor. E nessa época ele começa a ter o amadurecimento de vida dele, ele acaba se envolvendo com a Madame de Warrens, enquanto ela está envolvida com o pajem da casa, inclusive. E aí os três acabam se envolvendo nessa relação amorosa. E para ele, assim, foi um divisor de águas que foi, na cabeça do Rousseau, foi a grande amante da vida dele, né? Foi o grande relacionamento que ele teve, o grande amor que ele teve na vida foi essa mulher. E, enfim, o fato é que depois de um tempo o Rousseau acaba se deslocando, vai viver em Paris mesmo, vai viver na França, vai para Paris. E agora ele está tentando ganhar a vida de outras formas. Ele pensa que ele tem uma, né, a grande jogada, a grande tacada dele vai ser se apresentar para a Academia de Artes em Paris, é para isso que ele se desloca para lá, mostrando um novo sistema métrico para fazer o registro das músicas e para permitir uma leitura mais acessível das músicas na hora da interpretação, né, dessas obras. E basicamente esse sistema consiste na colocação de números e pontuação para determinar os tempos entre as notas. E a academia faz a leitura e fala: olha, você é um sistema muito complicado, né, que você desenvolveu. Ele funciona, né, no papel ele funciona, em teoria ele funciona, mas na prática é muito difícil de usar, então não vai funcionar, não vai dar certo. Mas ainda assim recomenda dizendo: olha, você tem um grande talento, ele tinha na época uns 30 anos de idade, você tem um grande talento para lidar com isso, não desista, continue tentando mexer com música. E ele acaba, né, no final das contas, ele sempre tem esse aparentado com a arte, com a música, ele tem uma ligação muito forte com a arte, mas ele vai buscar outros caminhos de sobrevivência, né? Eventualmente, o Rousseau começa a fazer amizade com os intelectuais da França, parisienses, né? Acaba conhecendo Diderot, D'Alembert, Voltaire, ele conhece todos esses indivíduos. Ele se notabiliza entre eles por conta das suas qualidades, dos seus atributos intelectuais, né? E ele é um sujeito que tem essa aptidão de fato, é um cara que tem uma habilidade tremenda para compreender o cenário da vida dele, principalmente o cenário político. E ele acaba sendo um sujeito que é aventado como uma grande figura política, como alguém que tem o potencial para pertencer a esse núcleo revolucionário que está sendo gerido na França. O problema é que o Rousseau discorda muito de muitas das ideias que estão sendo colocadas ali, né? Uma das principais questões que o Rousseau tenta defender, sobretudo em território francês, e que gera muita dificuldade para ele, é o fato de que o Rousseau tem por ele ter visto muitos dos cenários distintos e dessas visões distintas de religião e o que elas geram no âmbito político, o Rousseau se torna, a exemplo do Locke, um defensor de uma multiplicação, de uma multiplicidade de religiões e fés. E ele diz basicamente para nós que essa afirmação pública dele, que um indivíduo ele deve se contentar com a religião com a qual ele nasceu, em que ele foi criado, que ele tem que ficar contente com isso e que não deve existir disputa entre as diversas religiões, devendo haver abertura, devendo haver essa variedade mesmo, sendo que isso não faz mal nenhum e não deve haver luta entre os indivíduos e que cada um deve aceitar a religião do seu par tendo respeito e abrindo-se necessariamente para essa renovação das perspectivas de vida e de mundo e que não há, portanto, razão para lutas políticas ao redor disso. Eu não preciso lembrar vocês, né? A gente vê o amadurecimento aqui do movimento protestante no sentido de que ele ganha força, não o amadurecimento existencial, né? Tanto que as lutas continuam, mas pelo amadurecimento político existem ainda disputas muito, muito fortes e muito intensas em virtude da religião em território europeu. Genebra sendo um dos grandes exemplos por conta do seu encerramento no calvinismo. E quando ele fala isso, as pessoas começam a acusar ele de apostasia,
né? E aí muitas das coisas que ele fez ao longo da vida começam a aparecer. Nessa época, por exemplo, ele tinha acabado virando amante de uma moça, e ele acabou acolhendo essa moça em casa, junto com a mãe dela, né, com a família dela, estava sustentando todo mundo, ele entendeu que ele deveria fazer isso. Só que antes mesmo dele se mudar, da moça se mudar para morar com ele, ela estava, aspas, como tutora, serva da casa, né? Mas os dois na realidade eram amantes, né? E ele tinha tido muitos filhos com ela, muitos filhos, né? Pelo menos uns quatro ou cinco. E ele não, ele alega que ela talvez não tivesse condições de criar e que seria muito difícil. A mãe da moça, também sogra dele no caso, também não queria criança por perto, então ela ajudou o Rousseau a convencer a moça a dar as crianças para um orfanato criar. E ele dizia assim, as minhas razões, né, ele nunca tinha confessado isso para ela, mas nas confissões ele põe lá. Na realidade, a minha preocupação é que a nossa família era muito desestruturada, né? Era uma família, a família dela que veio morar comigo era uma família que não tinha condições de se manter e era muito difícil criar crianças ali naquele meio. Eu não teria condições. Então eu fiquei com medo de não poder dar uma educação boa e daí mandei para o orfanato, porque no orfanato eu tinha certeza de que pelo menos, né, eles teriam uma educação melhor do que a que poderia ser provida ali no âmbito moral, no âmbito intelectual. Mas no fim da vida ele demonstra que ele está profundamente arrependido de ter feito isso, principalmente com relação ao filho, né? A gente não pode esquecer que ainda era o século XVIII, então existia uma certa misoginia e ainda um certo machismo patriarcalista, né? E aí ele acaba, na realidade, o Rousseau ele acaba isso acaba servindo também como forma de detração. De um lado tem essa questão dessas apostasias supostas, né? E do outro, isso é uma questão interessante porque ele começa a brigar, ele entra em atrito com os iluministas, né? Então, contra Voltaire, ele acaba se posicionando contra Voltaire, briga com Diderot, e aí vem um diz que me disse, assim, vira uma sessão caras da filosofia, assim, porque é todo mundo se matando, né? E o Voltaire, inclusive, suscita essa história e fala assim: tá aí, esse cara aí tá aí fazendo apologia sobre a educação do cidadão, falando sobre fé e religiosidade, sobre o que deve ser consistente, sobre um indivíduo ter que ser firmado nos seus valores e assim por diante. Mas esse mesmo cara que fala dos valores da criação do bom indivíduo, do bom cidadão, abandonou seus filhos e mandou para o orfanato. Isso vira um escândalo social. Ele briga com o Diderot fala lá pelas tantas, esse sujeito aí, ele veio aqui, furtou minhas ideias, começou a dizer que eram dele em público, então ele está aí agora, tá maravilhando todo mundo por se dizer um gênio, mas as ideias eram minhas e ele não quer admitir, agora ele acha estratégias para dizer que me despreza, só porque ele não quer admitir a situação dele. Enfim, o fato é que ele briga com todo mundo ali, rompe, né? Existem motivações teóricas atrás disso também, né? O Rousseau era tido como um dos corifeus, como um dos potenciais porta-vozes do pensamento iluminista, só que ele entra numa discordância muito grande com o iluminismo, né? O iluminista ele entendia que o universo da produção do pensamento deveria de fato ser regido pela razão, e nisso eles não diferiam do Rousseau e dos contratualistas, né, de uma forma geral, mas principalmente do Rousseau. Só que eles tinham um ponto de divergência. O Rousseau entendia a racionalidade como um instrumento. Então ela não era centro de unificação das ideias, não havia um sistema universal da razão na cabeça do Rousseau, né? O que havia era uma racionalidade que em ocasiões determinadas aparecia para oferecer soluções para problemas. E na cabeça do iluminista não, na cabeça do iluminista a razão deveria assumir o lugar da fé, deveria assumir o lugar da religiosidade e gerir aqui um sistema próprio em que os princípios da razão e a própria razão eram a cabeça, né? Seriam a cabeça. Então esse ponto de discordância acabou se tornando algo muito feroz, porque ele envolvia inclusive a determinação dos desenhos morais, né, desses indivíduos, e o Rousseau estava muito longe disso a essas alturas. Então esse rompimento faz com que o Rousseau não seja mais o filho prometido, como diz o Cassirer quando comenta o assunto, né, o filho prometido do movimento iluminista, não é mais um cara que eles vão querer num futuro talvez não tão distante para ministro do monarca, para tentar salvar a monarquia, e eles acabam banindo o Rousseau. A verdade é que o Rousseau acabou se mostrando um sujeito por demais progressista para o seu tempo, mas assim estupidamente progressista, de modo que ele não podia, ele não tinha mais como conviver com outros intelectuais. E aí ele larga tudo e volta para Genebra, né? E aí ele reassume o manto dele de cidadão de Genebra, aceita o calvinismo outra vez, volta, né, tenta espiar os pecados dele e retorna para o interior da cidade e começa a viver ali, mas não dura muito, né? Na verdade é nesse período que nós vamos ter ali
o discurso sobre os fundamentos da desigualdade entre os homens, que é uma das obras mais famosas, e o Contrato Social. E assim, nosso ganho-perda dele, né? Porque ele escreve essas obras que são magníficas no sentido de mostrar o progressismo do pensamento dele, só que essas obras reiteram o ponto de vista das apostasias, ou seja, daquilo que vai contra os princípios religiosos, já que nessas obras o Rousseau fala sobre uma quebra fundamental da ordem política que está estabelecida através dos princípios religiosos, através dos princípios tradicionais da sociedade, fala sobre uma potencial revolução moral, fala sobre uma maleabilização das classes sociais. Isso tudo é muito mal visto pelos cidadãos de Genebra. Ele acaba saindo dali, vai morar em Berna, e eventualmente nem Berna o aguenta e manda ele embora também, né? Então ele começa a migrar de lugar a lugar, né? Na verdade, quando ele vai parar sob domínio do príncipe Frederico II, mostra-se já a situação em que o Rousseau se encontra, porque ele teria chegado, né, no Principado e teria escrito para Frederico II dizendo, olha, príncipe do Sacro Império Romano Germânico, dizendo, eu preciso que o senhor me acolha, eu estou em suas mãos, né? E ele manda uma resposta pelo delegado dele, pelo governador da província, dizendo o seguinte, olha, eu estou mandando aí 100 coroas, né, para sustentar o rapaz, né, para sustentar o homem. Eu acredito fielmente que esse sujeito é um indivíduo de boa índole, que ele acredita no que ele está dizendo, ele acredita que o que ele está dizendo é verdade. Veja um tom que o discurso, que a carta vai assumindo. E se fosse por outra situação, eu construiria ali um mosteiro, um retiro para esse cara ficar e deixaria ele lá nas meditações dele, porque ele é e esse é o termo mais curioso, esse indivíduo, esse selvagem, perdeu a ordem da história, ele nasceu na realidade para ser um ermitão, né? As ideias dele ninguém vai concordar com elas mesmo, ele é maluco, né? Ele está literalmente chamando o cara de louco por tabela. Ninguém vai concordar com elas, ele nasceu para ser um ermitão, para ser o homem que grita no deserto, né? Citando aqui João Batista. Ele nasceu para isso. E ele não vai conseguir encontrar um lugar de conciliação. Como eu não tenho dinheiro, a gente está quebrado, está em guerra, está em dificuldades, eu mando essas coroas aí, e você vai passando o que ele precisa para sobreviver em espécie, né? Provavelmente ele provavelmente vai preferir isso em espécie e não tanto em valores brutos, né? Mas passe isso para ele na medida do necessário, na medida do que ele precisa para sobreviver. Eu confio que você fará isso. E mantenha esse homem aí, porque na realidade, se seu amigo, eu vejo que ele é um homem de boa índole, né? Ele só não consegue compreender as coisas, ele acha que ele está falando grandes verdades de fato, né? Então até assim, ele chama o cara de pobre coitado mesmo, fala, esse pobre coitado, cuide desse pobre coitado, porque ele não vai encontrar rima em lugar nenhum do mundo mesmo. E então isso mostra um pouco a situação do Rousseau depois de todos os conflitos, depois de todas as situações, né, enfim, ele passa na realidade a viver em exílio, né? Ele volta inclusive depois, ele acaba caindo eventualmente é, numa ilha é, é, próxima, não muito distante, é, é, da França, das províncias em que ele vivia antes, e vai para lá e fica por um tempo, só que eventualmente acabam emitindo ordem de prisão contra ele por causa das coisas que ele dizia, e ele tem que sair fugido, e acaba indo para a Grã-Bretanha, e na Grã-Bretanha ele acaba fazendo um círculo de amizade muito curioso e acaba conhecendo uma pessoa que vai ser nossa íntima logo mais, que é o David Hume, que fica impressionado com ele, acolhe e tal, né? Então ele fica ali, ele tá, né, enfim, tá viajando lá com a companheira dele, eles ficam um tempo na Grã-Bretanha. Mesmo na Grã-Bretanha as ideias dele são consideradas pouco ortodoxas e aí ele tem que fugir de volta e volta para a França. Mesmo que na França ele tenha uma ordem de prisão expedida contra ele, ele retorna, passa a viver, acaba sendo recebido com fanfarra até. Não me lembro se em Amiens, não me lembro onde é que ele foi recebido em primeiro lugar, mas é recebido com fanfarra, com festa. Também é uma alegria que não dura para ele. Então ele passa assim por muitas dificuldades, volta a viver em Paris, né, e tem uma época mais para o fim da vida dele em que Diderot tenta a reconciliação com ele. Na realidade, diz que gostaria de se reconciliar, mas não toma iniciativa, como nenhum dos dois toma, eles não se reconciliam, né? Quando ele está em fuga, o Voltaire escreve para ele dizendo, olha, né, lembrando dos escritos dele, principalmente dos escritos literários, fala, eu sempre vou amar esse homem, sempre vou amar esse grande escritor, né, o grande escritor da Nova Luísa, então venha para cá que aqui na minha casa você vai ser mais
um senhor, mais um mestre do que eu mesmo sou. Só que ele nunca responde ao Voltaire, e depois ele fala que ele se arrepende muito por não ter respondido. E termina que ele retorna para a França, passa a morar em Paris, né? Sobrevive nessa época de cópias de peças musicais, ele vai fazendo cópias das peças musicais para sobreviver, e termina um tratado dele sobre botânica. E assim, já em mesmo em idade avançada, o Rousseau era um sujeito de saúde vigorosa, assim, ele era um sujeito que tinha uma saúde espantosa. O próprio Hume relata isso, né? Dizendo que numa viagem o sujeito me passa 10 horas no deck com todo mundo morrendo de frio, até os marinheiros acostumados morrendo de frio, e um trancado no camarote dele, e ele lá fora no deck, e não fica nem doente, né? Então ele fala, cara, realmente tem uma resiliência física absurda, e é o homem, ele mesmo fala, é o homem mais resistente, mais resiliente que eu já conheci na vida, né? Mas mesmo assim, mesmo com isso tudo, Rousseau, em idade avançada, já acaba sofrendo um acidente, atropelado por uma carruagem de um nobre nas ruas de Paris, e acaba sendo jogado por conta do lado da carruagem estava o cachorro, o cão de caça dele, que é um cão enorme, né? É, e um dinamarquês imenso. E aí ele é jogado, acaba batendo a cabeça, e dali pra frente a saúde dele começa a deteriorar de vez, e ele não resiste, não aguenta, né? Diz que inclusive ele tinha ataques epiléticos depois da concussão que ele sofreu, provavelmente sofreu dano neurológico, né? Mas assim, então a vida dele foi uma vida repleta de dificuldades, repleta de atritos, né? Repleta de problemas. Assim, eu não vou me deter muito mais, que eu já me detive meia hora só na vida dele, mas isso é só para vocês terem uma ideia da situação, das circunstâncias de mundo da época, né? Desse ainda perene conflito religioso, e o que começou a formulação desse período pré-revolucionário, e como a operacionalidade da vida nobiliárquica influenciava a vida desses indivíduos. Isso tudo vai ter uma força muito grande na produção da obra do Rousseau, né? Então, assim, na realidade, isso que eles chamam de apostasia são conclusões racionais que tentam escapar ao conflito religioso, e que tentam dar a entender que é necessário haver maleabilidade, que a vida que está sendo vivida, da forma como ela está sendo vivida, ela convida à revolução, à rebelião. Isso é muito evidente para o Rousseau. Então todos esses elementos que são colecionados, eles são trazidos de alguma forma para o interior da filosofia russoniana, né? Que eu pus um pouco essa foto em forma de camafeu aqui, em forma oval aqui, da Madame de Warrens, que foi a primeira amante dele. E então, assim, na realidade, o que acontece? Esse clamor que surge, eu vou me concentrar aqui nessas duas obras, né? Ainda que a gente tenha assim um zilhão de observações para fazer sobre todo o circuito de obras do Rousseau, eu quero me concentrar só no fundamento da desigualdade entre os homens e no contrato social, para tentar ser um pouco mais direto nas reflexões que eu pretendo fazer, tá? Veja que nenhuma das observações que está colocada aqui vai ser uma observação solta diante do que ele passou, diante do que ele viveu, diante das circunstâncias de vida e de mundo dele, tá? Isso porque na maneira dele se posicionar, já fica muito clara que a ideia de que essa divisão, de que esse desnível social, de alguma maneira gere luxos em determinadas classes, enquanto sufoca outras a um estado de difícil sobrevivência, né? Isso para ele fica muito claro. Veja, nesse livro Discurso sobre os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens, né, a gente vai ter nós temos aí uma leitura econômica, e lógico que essa leitura econômica que o Rousseau dá, ela ainda é portadora de uma inocência inerente ao tempo e ao período, mas ao mesmo tempo ela mostra como a mentalidade do Rousseau era afinada com as demandas, com as necessidades de uma análise econômica ainda incipiente, ainda inicial, né? Mesmo assim, então isso mostra mais ou menos por que os iluministas, em muitas ocasiões, começaram a entender o Rousseau como sendo essa grande promessa do movimento, e essa grande figura que poderia eventualmente se encaixar num corpo ministerial, poderia eventualmente criar uma revolução. Ele tinha uma lucidez muito grande no que diz respeito à maneira dele ler as estruturas e o desenho da propriedade, o desenho das riquezas. Uma observação que ele faz que é muito interessante, né? Eu falei para vocês agora há pouco que ele tinha
uma ligação muito profunda com a arte. Se vocês pegarem lá o discurso sobre as ciências e as artes, ele é interessantíssimo, né? Ele é muito elogioso, de fato, do trabalho artístico, ele tem um aprofundamento e uma ligação muito forte com a música, mas ele é radicalmente desdenhoso no que diz respeito ao papel específico da arte no universo social dele. Ele inclusive fala assim: nós artesãos, porque ele se identificava com a classe dos artesãos, nós trabalhamos artisticamente, mas damos uma função, um propósito à arte. Cara, daria pra gente sentar aqui e entrar numa discussão maravilhosa só sobre esse assunto, né? Como nos séculos XVI até o XIX a arte começou a ser reapropriada e empregada para ganhar discursos ou funções operacionais, tanto na arquitetura quanto no exercício da tecnologia, tanto nos propósitos íntimos da engenharia quanto na coleção de trabalhos artísticos que se entremeavam na transmissão das informações, no trabalho da imprensa, na religiosidade. Cara, é de uma riqueza a toda prova, né? Isso, mas assim, a gente não vai ter tempo de entrar nesse assunto aqui, né? Até porque isso levaria a outras discussões muito interessantes que precisariam ser feitas, que é o contraste, né, durante o período de colonização das culturas e dos modelos, das visões de arte que os povos não europeus têm, né? E que acabou de alguma maneira sendo sufragada por conta desse modelo, dessa padronização caucasiana. Mas assim, tem uma discussão muito rica aí no fundo. Eu só quero pegar e emprestar essa observação justamente porque ele de alguma maneira ele desdenha um pouco do músico, do artista em seu estado puro, dizendo esses aí só fazem arte pelo luxo. A única coisa que eles querem na realidade é trazer o agrado para o mecenas rico, de alguma maneira produzir uma arte muito restrita em seu alcance. Um relojoeiro não, um relojoeiro produz beleza funcional, né? O relógio ele tem uma função, por exemplo. Aqui ele vai se referir especificamente ao relojoeiro por razões óbvias, né? É um ofício passado de pai para filho ainda. Então você tem, de alguma maneira você tem aí uma leitura que já mostra como o problema da divisão social estava enraizado nele, né? E algumas pessoas vão dizer justamente a partir da base do discurso sobre os fundamentos da desigualdade entre os homens e esses pareceres do discurso sobre as ciências e as artes que o Rousseau tinha sementes socialistas. É um exagero isso, eu acho, eu penso, principalmente porque não existe nenhum terreno histórico propício ainda para se falar nisso, né? Não se trata de uma consciência de classe, a identidade ela é forjada de uma maneira muito distinta e ela tem alcances distintos, tanto que eu já comentei com vocês, né, assim meio que a esguelha, né, meio que obliquamente, eu comentei com vocês como a Revolução operou e como vários grupos diferentes participaram da Revolução Francesa, como você vai ter várias identidades e fisionomias diferentes participando da Revolução Francesa, então desde o campesino até o sans-culotte, desde, enfim, né? E não só isso, mas também se você for olhar todo o entorno, todo o espaço europeu que vai se dispor à revolução, ele também tem várias fisionomias e vários tons distintos. Então não uma relação imediata da cadeia produtiva que está entabulada nesse ideário. Ela pode ser reanalisada depois sobre as lentes marxianas para que você identifique isso. Mas nesse período não é essa discussão que o Rousseau está propondo, não, né? Ele está, na realidade, o que ele propõe é uma tentativa de maleabilização hierárquica e os adversários intelectuais dele são complicados também porque eles estão firmemente enraizados na tradição social, né? Para você falar, por isso eu insisto tanto em colocar as questões de vida dele, notadamente no âmbito da hierarquia social, porque para você conseguir se desvencilhar dessa rigidez social é necessário que você enfrente uma determinação religiosa, qual seja, principalmente do calvinismo, né, qual seja a de que Deus criou uma ordem natural para as coisas e essa ordem natural automaticamente se implantou também na ordem social, né? Então existe uma hierarquia social. Vocês vejam, eu insisti muito quando a gente falou de Locke aí na semana retrasada, eu insisti muito com a ideia de que eu insisti muito na ideia de que o patriarcalismo tentava revisitar as raízes de uma monarquia como governo natural a partir das estruturas específicas das escrituras. Isso é um fato. E a gente tem outras possibilidades de aporte. E aqui, se vocês me permitirem, eu vou abrir um parênteses antes de eu entrar especificamente nos princípios do livro do Rousseau, né? Se vocês olharem, por exemplo, tem um pensador que é um pensador moderno que trabalha com a organização específica da sociedade, como ela é estabelecida a partir de um princípio de sabedoria, né?
Então a gente pode, né, trabalhar a partir da raiz do pensamento, a partir da tradição sobre a sabedoria, a noção de uma organização social. E nessa produção é só vocês procurarem tratados sobre a sabedoria que vocês vão ver bem o texto, a obra, né, de uma forma geral. Nessa obra, o autor ele trabalha a noção de que a hierarquia da sociedade ela serve a um propósito, e esse propósito ele tem uma determinação e uma instrução que subvertem a própria ontologia do indivíduo ou de alguma maneira instruem, perdão, subvertem não, mas na visão dele refletem a ontologia do indivíduo. Então, se um determinado indivíduo é um servo, ele nasceu para ser servo, e por ele ter nascido para ser servo, ele permanece como um indivíduo que tem que ter consciência da posição hierárquica dele. Ali ele vai ter certas atribuições ou funções, e essas atribuições ou funções devem ser exercidas por ele da maneira mais correta e adequada possível. Ele vai dizer isso é sabedoria, né? O que significa isso num contexto um pouco mais amplo? A sabedoria ela te dá, ela te oferece, ela te concede nessa mentalidade, segundo essa mentalidade, um lugar social que é imediatamente referido àquilo que ele chama de bom homem, né? Poderia ser chamado grosseiramente de cavalheiro, né? Então o bom homem, a boa dama, a boa mulher, ou a dama, né? Eles sabem, eles têm consciência do lugar social deles, eles repetem esse lugar social no exercício das suas disposições, das suas funções, e eles sabem que eles precisam obedecer às formas de hierarquia superior, notadamente aquelas envolvidas na produção normativa, né? Não é uma visão muito diferente daquela que Confúcio nos dá quando ele fala especificamente nos Analectos do papel dos rituais, né? Então ele vai dizer lá pelas tantas, assim, eu talvez já tenha mencionado isso para vocês, né? Ele é muito forte esse exemplo, ele vai dizer um indivíduo conhece o valor dos rituais e esses rituais servem para reiterar a posição social que esse indivíduo assume. Quem chama o ritual de vazio e inútil não conhece a sua relevância. Um ritual serve para determinar a posição daquele que o promove, daquele que é responsável por aquele ritual e do receptor desse ritual, do participante desse ritual, dentro de uma cadeia social mais ampla, que é a cadeia social imperial. Se ele tem um lugar para exercer o ritual, ele tem um lugar rígido na burocracia imperial e ele tem que entender que o lugar dele é pivotal para o funcionamento dessa burocracia. E ele tem que ser leal a esse lugar. Se ele leva suas responsabilidades rituais com desleixo, também vai levar suas obrigações burocráticas com desleixo e vai desrespeitar o imperador. E ele deve lembrar que ele está mexendo com coisas sagradas. Claro, assim, eu estou aqui fazendo uma comparação do princípio, né? As realidades que são enfrentadas pelo Tratado sobre a Sabedoria e pelos Analectos são realidades muito diferentes, tanto por tempo quanto por lugar, por geografia, por cultura. Mas o princípio é basicamente o mesmo. Há uma ordem que está inscrita por fundamentos religiosos que podem estar mais ou menos aparentes, ou que podem ser trabalhados de uma maneira mais ou menos inserida no contexto político, e ela gera uma hierarquia. Tá? Se eu for esse princípio ele existe até hoje, né? Se a gente for recuperar, por exemplo, a leitura cristã de mundo, ela vai dizer a autoridade tem que ser respeitada por ser autoridade, pois toda autoridade provém de Deus. É esse o princípio que está sendo utilizado no Tratado sobre a Sabedoria. A autoridade provém de Deus e ela tem uma ordem. Então, assim, isso gera, inclusive, no âmbito da conduta moral e no âmbito da conduta do bom homem, a ideia do cavalheiro, ou no caso, né, justamente, o cavalheiro é um termo utilizado na tradução dos Analectos. Né? Quem é o indivíduo que conhece a sua posição social, sua posição burocrática e o seu lugar no universo de rituais? É o cavalheiro. Então, é uma boa pessoa, uma pessoa que sabe se portar. Né? Essa ligação fundamental entre conduta, posição social e sabedoria, né, que está instruída aqui por um plano divino, ela é muito curiosa porque ela oferece o estabelecimento específico de uma rigidez social. A ideia de ordem universal está presente nos dois âmbitos, só que num caso essa ordem universal tem que ser reforçada por um sistema dinâmico. No caso dos Analectos, é o ritual que faz com que ela seja reforçada e rememorada. Isso envolve um dispositivo cognitivo fantástico. Pensem, por exemplo, quantas vezes vocês mesmos não tiveram que escutar da gente ou de quaisquer outras pessoas. Se quer estudar mais e melhor, estude todo dia, crie o hábito. Percebem? Tem uma questão cognitiva envolvida e Confúcio teve essa genialidade de enxergar a necessidade de você repetir por meio de gestos, de você repetir no movimento e na construção de sentido desse movimento aquilo que você deseja que o indivíduo seja, que o indivíduo faça. No Tratado sobre a Sabedoria, nós temos uma visão um pouquinho diferente, no sentido de que ela é mais estática, mas ao mesmo tempo
ela emprega ferramentas um pouco distintas nessa relação. Ela emprega o reforço de armas, ela está preparando o terreno para um terreno bélico. Nesse sentido, uma comparação acaba sendo absolutamente imprescindível, né? A gente fala, por exemplo, sobre o pessoal que trabalha. Eu vou pegar aqui um exemplo, me servir de um exemplo aqui, mas o pessoal que fala sobre, notadamente sobre a história da Europa medieval e da Europa moderna em contraste com os grupamentos turcos otomanos, islâmicos, né? Vai falar que de todas as culturas possíveis, a cultura que mais se preparou para a guerra e que mais se armou com violência foi a cultura caucasiana. Ela era uma cultura projetada para o exercício bélico, né? Os estudiosos mais famosos das cruzadas hoje em dia falam isso, por exemplo, que as cruzadas elas começam como um impulso interessante e da metade para o fim das cruzadas a superioridade bélica em termos técnicos ela começa a sofrer alterações, mas do fim da primeira metade das cruzadas até, digamos assim, o final do terceiro quarto, a superioridade bélica é caucasiana, ela é europeia. Por quê? Porque o europeu ele foi nutrido para a guerra. O europeu ele vivia num espaço belicoso, ele sempre viveu num espaço belicoso. O espaço dele é um espaço de guerra, né? Ao passo que as culturas que estão no entorno elas têm uma cultura mais rica, né? Se vocês pararem para pensar, por exemplo, né? Tem uma professora de filosofia das religiões, acho que ela é australiana, se não me engano, e ela chama Marika Rose, né? Ela comenta quando ela vai estabelecer uma releitura dos textos do Zizek, ela fala lá pelas tantas, engraçado, a cultura europeia em comparação com a cultura islâmica, né? Mundos à parte, a cultura europeia é uma cultura voltada para a violência, a cultura islâmica, ela preparava o combatente e o nobre para ser completo. Então ele era poeta, guerreiro, sábio, era um conhecedor da cultura, sabia música, ele sabia tudo, né? Esse era o sonho de virtude que você tinha lá na época do regime carolíngio ainda, mas na Baixa Idade Média não mais, né? Já era um modelo diferente de vida e isso vai sendo instruído para a vida política europeia. Ela é uma vida muito brutal, muito repleta de conflito armado. Então esse tratado sobre a sabedoria, de alguma maneira, ele entende que é perfeitamente possível você alavancar determinadas estratégias metafísicas por meio do exercício da violência, né? E então aí essa distinção entre os analectos e esse texto. Agora, por que eu falei tudo isso? Então agora fecho o parênteses e vamos voltar aqui para a desigualdade entre os seres humanos, entre os homens. O Rousseau ele sabe de tudo isso e ele tem uma consciência muito clara de que essa ordem de Estado, essa ordem política, essa ordem instrumental, ela vem instruída por um conjunto de relações religiosas. Então ele sabe o tamanho do adversário que ele tem no debate político dele. No minuto em que ele falar sobre a necessidade de maleabilização de qualquer, e ele não faz essa defesa aberta, né? Ele fala simplesmente que ali está a raiz do problema. Ele sabe que o enfrentamento que ele vai encontrar é um enfrentamento muito mais amplo. Ele é um enfrentamento que vai atacar estratégias políticas, estratégias metafísicas, vai exigir em todos esses terrenos ao mesmo tempo algum tipo de reflexão, algum tipo de resposta e de resistência. E nesse discurso aqui, resumidamente, o que ele vai colocar para nós é o seguinte: veja que todas as forças que existem na época dele estão em jogo. Ele vai dizer assim: nós bem sabemos que no começo todas as coisas elas não tinham proprietário ou dono. Veja que ele está bebendo aqui do Locke, né? E porque elas não tinham um proprietário, um dono, não havia necessidade de você ter conflito, as pessoas elas se serviam do que elas precisavam. E aqui ele pega o argumento que o Locke colocou lá atrás, né, da agregação das pessoas em cidades, e ele vai separar, ele vai diluir esse argumento. Então ele vai dizer, por um lado, no minuto em que as pessoas começaram a se apropriar desses espaços para garantir sua própria sobrevivência, começaram a fechar e dizer esse lugar é meu, a dificuldade que elas criaram é que elas geraram um regime de propriedade. E a partir desse momento, os que chegassem primeiro teriam a prerrogativa das melhores terras, do melhor espaço de produção, do lugar mais rico, enquanto aqueles que chegassem por último iam ficando com aquilo que lhes era absolutamente secundário, produzia menos, oferecia menos, tratava menos, dava menos. Então você já começou a ter uma diferença aqui. Mesmo assim, ela não é uma diferença assim, ela é uma diferença, pode ser uma diferença significativa, mas não é aqui que o problema ganha vulto. Ele começa aqui. Então, o primeiro ponto do problema é a propriedade. Que já tem alguns que vão dizer, ele era contra a propriedade. Não, ele estava muito consciente de que você não desfaz, né? E ele deixa isso muito claro nos dois livros. Você não desfaz um regime de propriedade. Não existe isso de você simplesmente anular um regime de propriedade. Olha a delicadeza dele nesse sentido.
O que existe na realidade é você tentar mitigar os problemas que são gerados a partir daí. Né? E ele vai dizer assim, olha, na verdade, quando você tem essa desigualdade, você já tem um problema. Mas ok, né? É preciso considerar também que essas não são as únicas forças atuantes sobre a questão. Num primeiro momento, a gente simplesmente extrai da terra o que a terra dá e a gente sobrevive com o que ela oferece. Aos poucos, a gente vai aplicando técnicas, né? A gente vai desenvolvendo técnicas, vai desenvolvendo uma mentalidade mais clara a respeito de como trabalhar o solo, como trabalhar o espaço, e a gente vai se envolvendo mais com isso e vai promovendo o cultivo da terra, vai extraindo frutos de uma maneira diferenciada. Claro que existem maneiras de facilitar isso, e o desenvolvimento técnico ele também me permite eventualmente entender que eu posso utilizar outros produtos que não são aqueles que eu diretamente vou consumir, então, por exemplo, o ferro, enfim, né? Usar a lenha para aquecer forjas e assim por diante, de modo que eu possa trabalhar e beneficiar determinados elementos que a terra dá, né, que eu consigo extrair, né, determinados objetos, determinadas matérias-primas, né, e eu consigo beneficiar isso de modo a criar certos artefatos que vão ser úteis para incrementar a produção. E aí ele fala assim, então, por exemplo, daí eu começo a ter uma outra categoria de pessoas que vai começar a trabalhar para fazer isso. O que acaba acontecendo? Né? Então, se eu já tinha uma desigualdade com relação a isso, agora eu posso tentar corrigir pelo menos um pouco, posso tentar aliviar um pouco isso, posso tentar aumentar, incrementar a produção e poupar trabalho, por meio, por exemplo, da produção de arados. Né? Então, eu posso fazer o arado de metal, que vai cavar de uma maneira mais profunda a terra, posso preparar esse arado, posso preparar arreios, usar bois, né, para fazerem o serviço. E aí eu posso fazer tudo isso e posso de alguma maneira incrementar minha produção. Né? Tá ótimo. Ele fala, não, vamos fazer isso então. Né? E daí o que acaba acontecendo? Você precisa, daí óbvio, que você vai precisar de ferro. E para isso você vai precisar de gente nas minas. Então você passa a concentrar pessoas que vão buscar esse ferro em determinados lugares. Ora, para você fazer o beneficiamento desse material, não faz sentido que você faça isso longe de onde o material está sendo extraído. É mais barato fazer perto. Então você vai lá e constrói ali uma comunidade de ferreiros que vão observando, vão retirando das minas o metal e nessa retirada vão forjando e por promoverem o uso das forjas vão agora vender esses artefatos para outros indivíduos. E aí começa um segundo problema, qual seja, quando você começa a fazer isso, você concentra um grupo da população que está dedicado especificamente a tirar o ferro das minas e a beneficiá-lo. E essas pessoas não estão produzindo alimento. Então esse artefato ele começa a se tornar cada vez mais necessário para que no campo um indivíduo comece a produzir excedentes e venda esses excedentes, né, leve esses excedentes em troca do artefato para esse indivíduo que está na cidade. Né? Então agora ele já fala, ó, existe uma diferença inicial agora entre cidade e campo. Né? Mas por que existe essa diferença inicial e que mal ela faz se eu estou dando excedente e obtendo o que eu quero? Porque você basicamente não vai agora produzir o grão, números. Vamos supor que uma pessoa coma, sei lá, né? Vou pegar aqui um exemplo absolutamente hipotético. Mas ela come 50 unidades de grãos por ano, sejam quais forem essas unidades. Se cada pessoa precisa consumir isso, então esses grãos, essas 50 unidades, equivalem ao consumo de uma pessoa e por isso elas têm um valor determinado. Para eu conseguir trocar isso pela ferramenta que está lá fora, eu preciso produzir um pouco do excedente e preciso entregar isso para o outro, porque lá na ponta ele vai precisar também de 50 unidades para se sustentar, esse indivíduo que está lá. Se eu levar em consideração então, que tem um forjando e um tirando, né, e eu preciso sustentar esses dois, então eu vou precisar de 50 mais 50. Eu que produzia 50, vou ter que produzir agora 150. O que isso faz então? Faz com que a minha produção evidentemente aumente, e na medida em que ela aumenta e eu gasto para conseguir mantê-la aumentada com esses artefatos, com que o seu preço, o seu valor se achate. Então agora, para eu poder me manter com esses equipamentos, eu não custo mais 50, eu custo, se eu for somar o custo total do equipamento, da terra, de mim, do meu trabalho, 150. Percebem? Então o grão passou a valer menos, mas o artefato não. O artefato ele tem um valor fixo e é ele que está determinando os demais. Fala, olha, tudo bem, até aí você ainda tem uma troca e você ainda consegue ter uma regulação, mas você percebe o primeiro achatamento. A questão é que também não existe, não vai ser somente esse ponto de parada que vai fazer, e veja que a linha divisória que eu comentei agora há pouco, né, não é só pela inclusão do artesão no processo que vai haver esse inflacionamento absurdo, mas as sementes estão plantadas. Propriedade, separação entre campo e cidade, inclusão de técnicas, inclusão do artesão, ok? Tá, ele vai dizer assim, você começa a ter espécies de artesãos que vão observar a extração de certas coisas
da natureza, só que são bonitas. Pedrarias, o ouro. Você vai observar artesãos que vão querer começar a fazer coisas, lembrem lá do argumento platônico, vão começar a querer fazer coisas pelo conforto que elas geram. Então, o cara que vai lá fazer uma cadeira almofadada com penas de ganso, o sujeito que vai fazer uma otomana com tecido fino, o outro que vai querer trazer as sedas da Arábia. E aí você começa a precisar de outras categorias de artesãos, e essas outras categorias também não vão produzir no campo. E daí, para que os indivíduos consigam fazer esses produtos circularem, eles vão precisar produzir ainda mais. Então você acabou de fazer o quê? Achatar o valor do grão ainda mais. Tá? E ele vai dizer assim, isso faz com que a produção do campo ela tenha uma redução absurda no seu valor, muito embora ela seja imprescindível. E agora as coisas que valem mais estão sendo produzidas nos grandes centros urbanos. Ele fala, agora a gente tem a última peça da equação, e essa última peça é fundamental para entender por que existem tantas desigualdades. A última peça nós chamamos de luxo. Lembra do Platão, lembra da República de Platão. Esse argumento está lá. Ele atravessou todo o contratualismo. E ele chegou agora em Rousseau. Então o que o Rousseau está dizendo? O artesão ele tem que dar. Por que ele fala? Um artesão é o artista que dá uso para a sua arte. Percebem? Quanto mais abstrato for, mais desdém ele vai ter pelo cara. Porque isso significa que essa pessoa está trabalhando pelo luxo do outro, está trabalhando só pelo encantamento do outro. Lembra do Górgias platônico, né? O que é que faz um cozinheiro se não encantar os sentidos? Mas um bom médico, um bom profissional de saúde, dá de comer para a saúde do seu paciente. Enquanto aquele que tenta encantar os sentidos não se preocupa com a saúde, mas só em agradar. É essa a diferença que ele está colocando. A peça mais pivotal em tudo isso, então, a propriedade, a distinção entre campo e cidade, a inserção de técnicas, a inserção do artesão, a principal peça da equação é o luxo. O luxo. Isso ele não consegue tolerar. Tá? Isso vai ser muito parecido nele e no Kant. O Kant também tem uma visão muito negativa do luxo. E aí ele vai dizer, olha, basicamente é isso, a gente tem agora uma apreensão fundamental do luxo, e essa apreensão fundamental do luxo faz com que a desigualdade exploda. Né? A quem que ele está se referindo aqui? Isso é o mais interessante, esse discurso ele é basicamente escrito como um retrato fiel do que está acontecendo, sobretudo no interior da França ao longo do século XVIII. Né? O campo produzindo maciçamente para sustentar o luxo da vida palaciana na capital. Aliás, não na capital, mas na casa de caça do rei, Versailles. Né? E aí que tá, o Palácio de Versailles, basicamente ele começou como no século XVI era uma cabana de caça, virou aquele luxo às custas da população. Então assim, ele está colocando basicamente esse tom distintivo. Isso é interessantíssimo, porque aqui ele está lançando as bases para aquilo que vai ser chamado depois de mito do bom selvagem. Ele vai dizer assim, por natureza o ser humano não tem por que entrar em conflito, ele não tem por que ser ganancioso, ele não tem por que tomar nada à força, não tem, né? Ele existe, sobrevive, ele tira, extrai da natureza aquilo que lhe interessa, mais ou menos como Locke propôs a visão. Agora, enquanto para o Locke o problema começa no momento em que a gente tem a convivência, para o Rousseau o problema começa já na propriedade. Veja a diferença de mundos aqui, né? É já quando nós falamos em propriedade que o problema começa. E aí o Locke tem, então, ele na realidade derrama muito sobre a escrita do Rousseau nesse sentido. E o Rousseau, nesse caso, ele abraça aqui uma visão muito mais né, consistente, muito mais feroz de uma possibilidade de inocência original desse indivíduo. Né? Então ele é inocente por natureza, e agora o estado de guerra ele é movido para dentro da sociedade. Então veja, em Hobbes o estado de guerra de todos contra todos era um só com o estado de natureza. O indivíduo ele estava sempre em luta com todo mundo. Né? No Locke não. O Locke fala, não, ele não está em luta, ele começa a entrar em luta diante do conjunto de restrições, diante do conjunto de disputas que surgem quando os indivíduos são trazidos à convivência, e em Rousseau ele vai dizer, não é nenhum nem outro, a questão central é o indivíduo é trazido para o conflito por conta da inscrição da propriedade da sociedade. Tá? Então aqui é interessante porque a questão da formação da sociedade civil, do espaço, né, do contrato social, para os três é muito distinto. No Hobbes, esse espaço ele anula o estado de guerra de todos contra todos. No Locke, na realidade, a sociedade civil ela não anula o estado de natureza, mas evita
a existência do estado de guerra. E em Rousseau, ele gera o estado de guerra e tem a obrigação de achar uma solução. Percebem a diferença? Isso é o mais interessante nos três, né? Eles têm assim visões radicalmente diferentes dos mesmos objetos ou dos mesmos elementos. Veja, o Rousseau ele apresenta nesse cenário, por conta dessas discussões fundamentais, uma visão muito curiosa. A exemplo de outros textos que nós vimos aqui, veja, vou manter o resumo aqui em alguns minutos só do discurso sobre o fundamento da desigualdade entre os homens, senão eu vou entrar nesse livro e nunca mais vou sair. E eu quero trabalhar aqui alguns capítulos do contrato social que estão marcados para vocês lá, na realidade os três primeiros livros, né? Três, quatro primeiros livros. E ele, na verdade, quando ele retoma esses princípios, ele percebe a distância em que ele se encontra, em que a realidade dele se encontra em relação àquilo que Hobbes e o Grotius, até o próprio Locke em certa medida colocaram. O Locke ainda nem tanto, porque ele já está, como eu disse, num cenário revolucionário. Ele já viu a revolução do parlamento acontecer, já viu, né, ele vive no período da Revolução Gloriosa, então ele tem uma leitura diferente de mundo. A gente inclusive discutiu se a obra dele tinha sido influenciada pela Revolução Gloriosa ou se ela tinha, na realidade, sido anterior e por isso não tinha, né, não tinha uma relação tão profunda, né, que é uma hipótese que já estão levantando hoje que provavelmente é verdadeira. Mesmo assim, o ambiente intelectual estava formado, né, e ele, se ele não foi influenciado pela Revolução, ele foi influenciado pelo cenário que constituiu e possibilitou também a Revolução, né, pelo cenário mental, intelectual, de discussão. E o Rousseau está aqui, pelo menos no que diz respeito a Hobbes e Grotius, num ponto assim diametralmente oposto, né? A gente falou já do Hobbes, ainda que brevemente, só vou fazer um parênteses rápido, bem rápido aqui para falar do Grotius um pouquinho, né? O Grotius dos Países Baixos, né, pensador dos Países Baixos, era do século XVII, né? A obra dele ela é escrita ali, o grosso, né, o que a gente mais conhece, mais estuda, é de 1634, 35, 39, né? E tem diferenças radicais do começo da década de 30 para o fim da década de 30 e para a década de 40 já, né? De maneira como é interpretado, como é escrito, como é interpretado. E o Grotius, ele na realidade tem ele teve ligação também com a nobreza, né? Não era, né, da nobreza, mas tinha uma ligação forte com a nobreza e teve trânsito dentro dos sistemas mais ligados às relações de poder nos Países Baixos, né? E por conta disso ele teve uma inserção muito forte no âmbito da vida política, no âmbito da vida econômica. O Grotius, no entanto, ele é um objeto, um corpo estranho na produção intelectual do período, pelo menos da que sobreviveu para nós, porque o Grotius não estava promovendo uma defesa irrestrita e indiscreta da monarquia, e ao contrário, como Grotius por um bom tempo da vida dele trabalhou para a Companhia das Índias e pertenceu, portanto, a um cenário de colonização e exploração dos territórios coloniais, ele alimentou a obra dele com argumentos favoráveis aos indivíduos que promoviam essa exploração. Então o Grotius, se a gente for olhar, né, se a gente for olhar principalmente a leitura que o Cassirer faz do iluminismo, do Grotius e assim por diante, o Cassirer ele reitera que Grotius teve um papel representativo muito, muito importante na produção filosófica do período e no salto para fora daquela leitura tradicional do direito natural. O Grotius ele é um dos primeiros proponentes da história, né, do pensamento europeu, é um dos primeiros proponentes da aplicação de instrumentos racionais e lógicos para a compreensão da ética, né? Então ele é um sujeito que é bastante, ele também foi considerado de certa maneira um progressista à sua época, né? Tinha uma ligação forte com a ciência matemática nesse sentido e quis aplicar a racionalidade à compreensão de instrumentos e valores éticos, e isso se reflete de alguma maneira na obra dele, né? Só que é interessante porque de alguma maneira também a obra dele está viciada, envenenada por esses interesses, né? Ele é mais famoso, ele se notabilizou mais, né, pelo menos para nós juristas e talvez para o pessoal de RI, pela discussão dele sobre a guerra e sobre a paz. E aí ele vai tentar explicar o que é que significa, e isso é bem importante para a compreensão, vocês já vão entender por que eu estou falando tudo isso. Na realidade, o Rousseau começa a obra dele, chamado Contrato Social, fazendo uma crítica a Grotius, passa uma crítica a Hobbes, e daí ele passa a tecer algumas considerações sobre o novo contrato social, né? Então, basicamente a obra é isso aqui, né? Mas o Grotius, quando ele vai falar desse assunto, ele cria uma divisão muito clara e muito específica. Ele vai dizer assim, olha, nós não podemos dizer que um governante governe pura e simplesmente pela força se ele governa, evidentemente, em benefício dos seus nacionais. O que acontece é que quando ele está lidando com outros países, com realidades que lhes são estranhas, com vizinhos,
A relação dele é uma relação que se dá, ela aparece naquela moldura, naquela base, que é a base da guerra. O principal canal de comunicação que o monarca tem é a guerra. E quando ele faz guerra contra o indivíduo que está fora do espaço dele, essa guerra que ele promove é na realidade uma dimensão de conflito que ela tem resultados muito específicos. Você entrou em guerra com alguém, né, você pode tentar se manter em paz, evidentemente, mas ela é uma paz instável na medida em que você está buscando o atendimento dos teus interesses em oposição aos interesses do outro. Né? Ela vai sempre tentar fazer com que a vontade desse monarca, desse estado, dessa nação aconteçam sobre a vontade do outro. Então ela não deixa de ser, de certa maneira, uma extensão desse instrumento de guerra. No caso da questão da guerra em si por si, e isso é o interessante, ele vai dizer assim, a guerra ela tem resultados que são antevistos. Né? Você pode vencer a guerra, né, que é o resultado preferível, e aí você impõe a sua vontade sobre o outro. Você pode sair perdendo a guerra, daí nesse caso você levou a pior, porque vai ter a vontade do outro imposta sobre você, ou você pode sair a francesa da guerra, aspas, né? Basicamente encerrar a guerra com uma, uma espécie de acordo de paz, né? Deixando elas por elas, e ele fala, e mesmo assim, isso é só um adiamento do inevitável, né? Porque isso não resolve o conflito e não resolve qual vontade se sobrepõe sobre as outras. O interesse central dele aqui é sobre a vitória, né? O que acontece quando você vence a guerra. E ele fala assim, vencer uma guerra, ela tem qualidades muito curiosas, porque quando você vence, a primeira coisa que você tem que ter na tua consciência é que a tua vitória ela é representada pelo extirpar do inimigo, né? Ou tirar do inimigo a sua capacidade de impor a vontade dele sobre a sua, ou seja, se desarmou o inimigo. Né? Então, na mentalidade dele, para que serve a guerra? O único propósito da guerra é tirar do inimigo os instrumentos que fazem com que ele possa impor a vontade dele sobre você e com que possa resistir à tua vontade. Então, é basicamente você retirar deles as armas, os combatentes, desaparelhar o exército, desaparelhar as defesas, as fortalezas e acabou a guerra. Ele fala, qualquer coisa que vá para além disso promove um abuso e é completamente irracional. Então ela passou para um terreno muito sujo de guerra. Né? Ela invadiu o terreno e o espaço das questões da injustiça. Então existe um jeito honrado e justo de lutar a guerra, e esse jeito é fazer com que o combatente lute contra o combatente. Nunca, jamais o combatente vai avançar sobre o civil. E ele alega, por conta disso, a partir do momento em que houve o desaparelhamento daquela nação, a nação passa a se submeter por um instinto de sobrevivência e por uma questão meramente racional ao conquistador. Mas o conquistador não pode nem deve abusar das prerrogativas que ganhou. Ele basicamente vai lá, mantém a organização social, mas desfruta da sua posição de líder agora. Ele vai dizer mais, ele fala assim, não só na conduta da guerra existe o conceito de justiça, como também nas suas causas. Né? Você pode fazer guerra em 3 grandes situações, e isso é super interessante e super fundamental para entender quem é o Grotius na ordem do dia, ainda que de forma resumida. 1. Você pode fazer guerra se você for atacado. Claro, ninguém vai impedir que você se defenda, isso é um absurdo. Né? Nenhum tipo de cânone ético poderia impedir isso, porque a tua preservação, a tua sobrevivência e a sobrevivência do teu povo estão envolvidas. 2. Você pode fazer guerra se o outro exerce prerrogativas sobre os teus nacionais de forma injusta. Então você pode fazer guerra e ir lá e tomar. Né? Ou se o outro exerce prerrogativas sobre recursos que são, na tua concepção, seus, né? Que são legitimamente seus. Né? Daí a ideia de justificação perene e constante através de documentos, de estudos, da soberania natural sobre determinados territórios, né, no período da modernidade. Então, a Alsácia-Lorena, por exemplo, que fica em disputa entre francos e germânicos por séculos e por aí vai. Né? E terceiro, né, a guerra ela pode ser feita, ela pode ser forjada quando diz respeito a um indivíduo que está protegendo seus próprios direitos de propriedade. E isso é o mais interessante, porque ele fala, existem 2 tipos de guerra que são guerras travadas por nações representadas por seus reis. Existe um tipo de guerra que é travado pelo indivíduo que é dono de propriedade privada, que não é rei coisa nenhuma. E ele fala, esse último tipo de guerra, se o indivíduo está sofrendo ameaça à sua propriedade, que é o que faz com que ele tenha o necessário para ele sobreviver, ou sobre sua vida, ou sobre a liberdade de tirar da sua propriedade, vida, liberdade de propriedade de novo, né? De tirar da sua propriedade o que lhe permite sustento, permite a ele, inclusive, lutar contra o seu próprio monarca. Percebam que aqui ele Hobbes, né?
Então, olha que defesa curiosa, mas por que ele está fazendo essa defesa? Porque ele trabalhava para a Companhia das Índias, que era uma empreitada com particulares, né, e que envolvia fortunas particulares e que estava avançando em territórios estrangeiros de forma particular. Então, se o rei quisesse esbulhar isso, cobrar tributos excessivos, impedir, tomar à força a propriedade, dizia ele, nós temos sim o direito de defender nossas prerrogativas com armas. Nada impede. Percebem? Mas mais do que isso, ele vai dizer assim: olha, não é só isso, mas também é a seguinte questão. Quando eu falo sobre a prerrogativa sobre recursos, é preciso olhar se o outro está sabendo aproveitar os recursos que tem ou não. Porque naturalmente quem tem a prerrogativa de possuir um recurso é aquele que melhor sabe desfrutar dele. Se o indivíduo que está lá na outra ponta não sabe desfrutar desse recurso, ele está basicamente desperdiçando. Um pouco do Locke aí também, né? Uma certa semelhança, mas não muita. E ele vai dizer assim: se é esse o caso, eu que sei desfrutar melhor, tenho que ir lá e tenho que tomar esses recursos para que eu ensine esse cara, inclusive, como esses recursos devem ser adequadamente explorados. Eu posso, inclusive, escravizá-lo em nome da civilização. Olha que argumento. Olha que argumento, cara. Ele estava justificando basicamente a violência no processo de colonização. Era isso que ele queria, né? Mas então assim, então tem esse processo que está acontecendo aqui e ele está forçando o argumento para justamente projetar essa possibilidade, né? Melhor exemplo disso está, eu citei isso no grupo de pensamento jurídico político numa aula, cito aqui também, eu sempre cito esse livro que eu acho ele fantástico, No Coração das Trevas, do Joseph Conrad, retrata justamente um sujeito que é empregado por uma companhia de exploração colonial, vai ao interior da África, né, e o papel dele ali é justamente tentar fazer com que as pessoas passem a trabalhar de um jeito que o caucasiano aceite, com uma linha de produção e com mecanismos de produção que o caucasiano aceite. Né? E o caucasiano alega: estou ensinando, levando a civilização para esses caras e estou cobrando o preço disso. Né? Através dos lucros que eu obtenho. Mas estou levando a civilização para pessoas que não sabem trabalhar. E daí tem, né, toda aquela litania de ofensas. Ah, o negro, se eu deixar, ele fica acocorado no canto, não quer trabalhar. Ah, o negro só trabalha sob ameaça porque ele não é civilizado, ele não sabe como fazer. Né? E assim, engraçado é que a civilização é uma civilização de uma mão só. Ela não é para estruturar nada para a pessoa lá ou para igualar essa pessoa, né, aspas, né, ao caucasiano. Coisa que a gente nem deveria colocar em discussão porque é um absurdo, né? Igualar, aspas, né? Um monte de aspas aí, né? Mas ela é sempre feita com um foco de exploração, meios de escoamento e formas de levar essa produção de modo a desfrutar dela no centro, né, na metrópole e a partir da metrópole. É meio óbvio o que está acontecendo. Né? Você justifica o processo de brutalização, exploração, escravização e massacre do outro através dessa ideia de civilização, que é muito diferente da ideia da antiguidade, mas está aí, está presente também. Né? E o que acontece então? O Grotius, ele basicamente foi o cara que forjou esse pensamento aqui. Então, quando ele fala sobre um direito à guerra e um direito à paz, estão aí os dois colocados lado a lado. E é essa a ideia central que ele gere. Né? Algumas pessoas falam que o Grotius não tinha trato religioso no pensamento, ele teve em 1634, né? Uma quebra, um rompimento em que ele se afasta das justificações religiosas. Mas de 1639 para frente ele começa a enxertar nas mesmas obras que ele tinha escrito em edições posteriores argumentos bíblicos, talvez para tornar as obras mais aceitáveis, né? Enfim, sei lá. Mas tá aí, então mesmo que ele tenha proposto uma revolução no terreno ético, o progressismo dele no sentido da filosofia política ele é um progressismo terrível, ele deflagra coisas terríveis. E o Rousseau entende isso. Né? O Rousseau está esperto para isso. Tanto que ele começa o texto dele dizendo o seguinte: olha, o velho contrato social, ele entende que por ele ser um contrato, por ele estabelecer relações de acordo entre indivíduos, ele encerra consigo um ciclo. Né? E esse ciclo que foi encerrado é o ciclo de uma luta, de um estado de guerra original de todos contra todos. E ele vai dizer assim, tá, primeiro que esse estado original de guerra, só recuperar ali o argumento do discurso sobre os fundamentos da desigualdade, ele não existe. Na realidade, ele começa a acontecer depois que você implementa a ideia de propriedade. Então já começa por aí. Mas tá. Na realidade, o que acontece, portanto, é que esses indivíduos aí que estão defendendo essa velha ordem do contrato social e que ele está criticando abertamente o Grotius, eles dizem que, mesmo assim, né, vamos supor, partindo do pressuposto que haja realmente um estado de guerra e tudo mais, eles vão dizer basicamente que esse regime pronacional ele reflete um estado de pacificação em que ninguém luta contra ninguém, e em que não existe aqui um uso da força, né, um monopólio da força
de modo que as pessoas não possam mais dispor desse sentimento de combate uns contra as outras. Isso seria diferente, no entanto, no terreno internacional, em que o atrito necessário faz com que os indivíduos tentem sobrepor à força as suas próprias prerrogativas. E ele vai dizer assim: toda situação que envolve esse processo de estabelecimento de uma coroa e de uma nação, ele anula automaticamente o exercício da força. E o Rousseau vai dizer assim: não é bem assim, né? Ele alega que o uso da força no terreno interno, no espaço interno, não existe porque a gente está tratando de dentro das fronteiras e ali de fato existe um acordo. Ele reserva isso e fala: o acordo a gente vai falar daqui a pouco. Vamos olhar fora então. Ele fala que se você invadiu o território do inimigo, porque você só desarmou o inimigo e não atacou enquanto você não atacar, né, a sociedade civil, o cidadão que não lutou, você não está escravizando ninguém, porque o outro teve a oportunidade de se defender e não conseguiu e foi derrotado. E quando você vai governar o civil, você está governando o civil também como prerrogativa para o bem dele. Ele fala: olha, quando você invadiu não tem acordo nenhum, o cara teve que te engolir porque ele não tinha mais como se manter armado e como se defender. Então a tua invasão planificou o território e submeteu o cara à tua vontade. E aí você diz que não há uso da força. Desculpa a sinceridade, mas a única coisa que te mantém como governante é o uso da força. E você só removeu a força do outro. Isso não significa que não exista mais uso da força. E ele ainda fala assim: Grotius repete a ideia de que não é necessário você utilizar a força de armas. Mas a força de armas está sempre em reserva como uma ameaça subentendida àquele que desobedece. E se houver desobediência, essa força armada pode entrar em ação e talvez ela vai inevitavelmente entrar em ação para manter o indivíduo sufragado, o indivíduo quieto no canto dele. Mais do que isso, você simplesmente se assenhora desse outro território para ter ganhos com ele. Então você está explorando através do uso da força, sim. No terreno internacional, portanto, não há exclusão do argumento do uso da força. Ele vai dizer: o regime de guerra é ainda assim um regime de uso da força em uma sociedade formulada a partir da vitória de um sobre o outro. Não é uma sociedade em que esse regime de uso da força tenha sido excluído e um regime de contrato social tenha se estabelecido. Isso é impossível. E ele vai além, ele fala assim: olha, na realidade, eu ousaria dizer que quando você vai lá e submete o outro à tua vontade, pelo uso da força, fazendo com que ele produza para você, para o teu proveito, e o ameaça constantemente para que ele continue a fazer isso, não só você tem uso da força para exploração, mas também você reflete exatamente o que o uso da força significa. Ele estabelece um regime de escravidão. Aí aqui ele está delatando todo o regime colonial, está delatando o regime de guerra entre os povos europeus, mas também está delatando, e principalmente está delatando o regime colonial, né? E aí ele se volta agora para o estado interior das fronteiras, vai dizer: está aí dentro das fronteiras, né? Como é que fica? Então esse primeiro argumento a gente chama de argumento das fronteiras, por ser o argumento que fala sobre a apropriação de um estado sobre outro. Isso aqui é só um jeito de chamar, mais ou menos como eu fiz lá atrás com a República, porque o livro ele vai e vem. Ele está aqui discutindo Grotius e criticando Grotius. Então é só para a gente ter esse fechamento. O que é o argumento das fronteiras, então? Ele fala que o povo conquistado é conquistado pelo uso da força e é escravizado, né? E ele vai dizer assim: tá, mas isso não existe dentro, né? Então ele retoma Hobbes agora. Isso não existe dentro das fronteiras. Dentro das fronteiras existe um acordo entre todas as pessoas que entregam basicamente o poder delas para o monarca, e o monarca, recepcionando esse poder, lembrem da teoria do Leviatã, né? Ele vai recepcionar esse poder e vai utilizar agora, vai excluir os indivíduos das suas liberdades, né? Vai deixar esses indivíduos excluídos das suas liberdades como protegidos dele, equilibrando demandas e impedindo que eles se destruam, se matem, inclusive vai usar força se necessário para tentar gerar essa proteção. Ok, ele vai dizer assim: olha, na verdade, pensemos da seguinte forma: um contrato ele exige que as partes que estão envolvidas entrem em acordo comum, declarado e consciente. Resguardado o fato de que ninguém nunca assinou o tal do contrato social, ele não vai usar esses termos, basicamente o que ele diz, ele fala: não houve um contrato original, ele surge dentro de uma realização hipotética, uma interpretação de como o meio nós também poderíamos levar em consideração que um contrato, se nós descartássemos essa necessidade, essa demanda, nós ainda teríamos a ideia de que um contrato necessariamente envolve um acordo de vontades comuns, né? Então as pessoas, elas expõem a vontade delas e elas fazem uma concessão querendo ganhar algo em troca. Lembrem que esse princípio está colocado no primeiro livro do Leviatã. Então ele está usando os próprios argumentos do Hobbes contra o Hobbes. Se eu recebo algo em troca daquilo que ofereci, então abrir mão das minhas liberdades, do uso da força, por exemplo, para defender meus interesses e minhas prerrogativas, permitindo que só o rei o faça, significa que eu preciso receber algo em troca. O que eu recebo em troca? Me dirá o Hobbesiano: eu recebo a paz em troca, porque o rei me dá a paz.
Ele fala, na verdade, a única garantia de que essa paz vai ser mantida é a presença, né, a perene presença da força do monarca, da força da nação, do Estado, que uma vez que no rompimento de um processo de paz, de harmonia, vai se impor sobre o indivíduo e nessa imposição vai criar um regime de castigo. Então ele fala de fato, não é a paz que me está sendo dada, eu estou entrando em um acordo com o outro, eu estou dizendo que eu não vou mais fazer guerra, mas esse outro guarda para si a prerrogativa de fazer guerra e usar a força quando ele bem entender. Ou seja, eu não tenho paz, o que eu tenho é uma violência latente, eu tenho essa força, esse uso da guerra de forma latente. E se eu não faço nada é porque eu não quero mais me arriscar a enfrentar o indivíduo, a enfrentar a ira desse indivíduo aí. Então não existe paz aí não, eu não recebi nada em troca. Na verdade, eu entreguei e por entregar, eu entreguei o único objeto que me permitiria exigir alguma coisa. E ele ainda fala na obra dele, né, o Rousseau, ele diz assim, que tipo de pessoa entregaria tudo aquilo que ela tem em troca de nada? Só um tolo faria isso. Então não existe contrato aí, né? E aí o Robesiano ainda poderia insistir, não, mas na verdade existe sim uma razão, existe um estado de pacificação dado na submissão desse indivíduo. E aí o Rousseau responde dizendo, se existe uma pacificação em que um indivíduo entrega tudo aquilo que ele tem e se submete ao uso da força do outro, não existe diferença entre esse estado e o estado encontrado entre um povo conquistador e o povo conquistado, de modo que esse indivíduo, agora submetido à força e trabalhando para aquele que a detém, nada mais é que o escravo, que um escravo, né, docilizado desse indivíduo que governa. E isso não pode acontecer, não tem contrato aí. Ainda pode o Robesiano, né, na leitura de Rousseau, insistir. Veja, e se as pessoas deliberadamente preferirem ser escolhidas, né, ser colocadas como escravas, em benefício de uma pacificação? Admitamos então de uma vez, de fato, as pessoas que são governadas pelo Estado são suas escravas. Trabalham sob o comando do Estado, entregam sob o comando do Estado, sofrem sob o comando do Estado, se alegram sob o comando do Estado. E essas pessoas, então, que vivem dessa forma, não serão, portanto, indivíduos que se sentem mais tranquilos porque têm suas vidas protegidas pelo seu Senhor? Não é válido você se entregar para a escravidão em nome da proteção, diria o Robesiano. E o Rousseau fala, é claro que não. Primeiro, porque isso significa que você está abrindo mão da sua liberdade. E quando você abre mão da sua liberdade, você automaticamente abre mão daquilo que te faz humano. Isso é uma das leituras mais, uma das sentenças para mim mais interessantes do contrato social. Porque nesse argumento ele traz duas possibilidades. A primeira possibilidade, a tua liberdade te caracteriza como humano, ela é inerente à tua humanidade. E se você entregar a tua liberdade, supostamente, você não deixa de ser humano. Então é impossível fazer isso. A segunda leitura, você entrega a tua liberdade, com isso você se desumaniza. E isso você não quer fazer. Eu iria assim por uma via que está entre as duas, que é a seguinte. Você entrega a tua liberdade política e se desumaniza através disso, mas a tua liberdade natural, inerente a você, como diz Rousseau, todos nascemos livres e iguais, né, na esteira do Locke, essa liberdade é impossível de entregar. Mesmo que eu me entregue para a escravidão por medo ou para tentar me proteger, mesmo que eu me entregue à clausura dos comandos de um indivíduo, mesmo que eu seja dominado por alguém em todas as instâncias da minha vida, ainda assim a semente da razão permanecerá em mim. Para cada comando que esse indivíduo der que vá contra as minhas virtudes, contra os meus valores, contra os meus interesses, contra as minhas capacidades de sobrevivência, algo aqui vai se agitar. E esse algo que se agita parte do pressuposto mais fundamental da razão. Lembrem, Rousseau ele tinha um filtro racional no seu pensamento. Não era um racionalista, mas tinha um filtro racional. E agora, eu posso dizer, portanto, no âmbito político me desumaniza, mas no âmbito existencial e racional, eu não posso fazer isso, não há como. Eu sempre vou ter o projeto seminal da rebelião em mim. A gente vai falar um pouquinho mais disso em Descartes na sequência, tá? E aí, esse indivíduo que não vai aceitar o recuo, que não vai aceitar ser escravizado, é justamente o indivíduo que mostra que é impossível fazer um contrato social nesses termos. Por fim, Rousseau vai dizer o fundamento do velho contrato social. Então aqui a gente tem o argumento da escravidão.
Entregar-se para o velho contrato social é entregar-se para a escravidão, coisa que é impossível ou desumanizadora ou os dois, tá? E por fim, o argumento do uso da força. O que é o argumento do uso da força? Ele vai dizer assim: bem se sabe, bem se nota, o velho contrato social é exercitado somente através do uso da força. E ele não consegue justificar esse uso da força, porque isso significa basicamente que ele esteve desde sempre prolongando o estado de guerra de todos contra todos no seu âmago. Ele nunca abriu mão do estado de guerra, ele simplesmente mascarou o estado de guerra. De modo que, se a única premissa, a única razão que eu tinha para criar uma sociedade era eliminar o estado de guerra de todos contra todos, esse contrato fracassou. Tá? E no seu fracasso é necessário recolher tudo, tirar, varrer as cinzas desse velho contrato e criar um novo contrato social. E essa é a proposta do Rousseau. Nesse novo contrato social, nós temos atributos muito específicos. Primeiro desses atributos: o novo contrato social não é governado por pessoas, mas ele é governado pelo império da razão. Guardem bem isso, razão. Segundo, o novo contrato social envolve a estrutura do contrato, e nele todas as vontades envolvidas são coparticipantes, de modo que todo mundo tem a prerrogativa de participar da vida política. Ele está sugerindo uma semente de estrutura republicana aqui. Terceiro, quando nós formos observar e contemplar a construção da vontade dentro dessa relação, nós devemos lembrar que existem dois jeitos de encarar essa vontade. Um desses jeitos é chamado de vontade geral. O que é a vontade geral? A vontade geral ela emerge das necessidades materiais e das relações de causa e consequência implantadas profundamente nas relações políticas. Ali, nós vamos observar que uma nação tem demandas, e essas demandas são elementos que pertencem ao interesse mais genuíno dessa nação e devem ser atendidos em primeiro lugar. Por outro lado, nós podemos falar sobre interesse. O interesse ele pertence a grupos específicos ou indivíduos em uma determinada sociedade e, por vezes, podem ser mascarados como vontade geral, ainda que não sejam. Devemos sempre priorizar a vontade geral. O interesse é secundário, sempre é secundário. Vou dar um exemplo para vocês. Nesse momento não é da vontade geral que nós preservemos e evitemos que as pessoas peguem a doença que está correndo aí, que peguem o Covid, mas não é do interesse de todo mundo, né? Isso é o mais interessante. O que acontece? Qual foi o debate? Nós vamos ter um dano econômico muito grande se permanecermos a portas fechadas, enquanto outros diziam, nós vamos salvar vidas, é necessário. Nesse caso, nós temos duas situações que pertenceriam à vontade geral e cada um reclama. Ninguém está dizendo aqui é melhor isso ou aquilo, está todo mundo dizendo a vontade geral exige essa necessidade que é mais premente, a questão econômica ou a questão da saúde da população. E a gente não consegue resolver, né? A questão é que o discurso econômico ele é mais natural e ele está mais engessado, ele está mais alimentado por interesses da nossa sociedade em sentido típico. Então a nossa tendência é a pensar que o regime econômico está mais ligado a interesses, né? Portanto ele está mais, nessa questão ele é mais um vínculo, né? De mais um conjunto de interesses em oposição àquilo que é, né, vontade geral. Não é tão simples assim, o próprio Rousseau já admite que não é simples identificar uma coisa e outra, né? Que a gente precisa de um treinamento, de uma educação muito refinados para isso. Mas é como o processo acontece. Tá, mas beleza, quem é que vai fazer o filtro disso? Terceiro, um governo. Esse governo não existe autonomamente nem externo ao contrato social, como dizia o Hobbes, mas ao contrário, pertence integralmente a esse contrato social. É um governo que representa essa vontade geral e representa essa comunidade. E por isso não pode ser insubmisso às suas demandas. Pode ser insubmisso aos seus interesses, mas nunca à vontade geral. Mais do que isso, essa vontade geral ela tem uma representação viva, e essa representação viva aparece num instrumento fundamental chamado lei. A lei faz a guarda dos elementos racionais e dos elementos da vontade geral que compõem a arquitetura necessária e os horizontes de atividade de um governo. Tá, mas e se o governante desrespeitar esses limites? Tem que ser retirado. Tem que ter na própria lei a previsão de retirada desse cara. Ele estava dizendo isso em 1740, 1750. Imaginem o grau da subversão desse cara, né, para a época. Tem que ter instrumento de retirada desse sujeito, de responsabilização desse sujeito. E se ele não quiser sair, tira na marra. Perceberam a diferença? Em Hobbes, nunca há insurreição. Em Grotius, apenas quando se justificar pelo direito de propriedade de alguém. Em Locke, pode e deve haver na medida da defesa da vida, propriedade e liberdade. E em Rousseau, deve haver, sobretudo quando a vontade geral for desrespeitada.
Percebem? E racionalmente tem que ter um jeito de retirada, a representação ela circula. Né? Então o Rousseau propôs essa ideia, e aí entra justamente essa questão. As leis elas são representantes da razão e da vontade geral, lembre bem disso. Da razão e da vontade geral, elas são as guardiãs desse universo. Olha o que eu já estou colocando para vocês. As leis são as guardiãs desse universo. Não é à toa que nós vamos ter declarações de direitos no final desse século, 76, 89. Logo em seguida nós vamos ter ali a formação das constituições, né? As primeiras constituições do mundo. Percebem? Veja, a lei ela tem 4 setores, né, que foi o que o Rousseau conseguiu discernir. O direito administrativo, que regula as relações de governo e boa governança. O direito penal, que regula as proibições necessárias em sociedade, tem basicamente um esteio moral inicial e faz a proteção e o banimento de condutas que eu não quero e pune, portanto, né, tem a característica qualidade punitiva. O civil, que vai lidar com contratos, com as relações pecuniárias, relações com grana, propriedade, assim por diante. E atrás e acima de tudo está aquilo que é chamado de direito natural. O direito natural ele representa a leitura dos fundamentos morais que serão inseridos nas tuas cartas de leis. Tá? E é ele que regula tudo. Porque o direito natural ele tem 2 peças centrais. E essas 2 peças centrais dizem respeito à natureza do próprio ser humano, que vai ser traduzida no âmbito específico das relações de vida. Né? A inscrição do direito natural na ordem normativa, nesse sentido, se dá através daquilo que chamamos de ontologia da justiça. O que é a ontologia da justiça? Eu falei para vocês, até o fim da Idade Média, que existia uma ontologia ou ontoteologia da justiça, e ali a gente continuava trabalhando em larga escala com a fórmula aristotélica do dar a cada um que é seu, ou a vontade perene e constante de dar a cada um que é seu. Em Hobbes, a leitura da justiça ela é subvertida em certa medida, porque o Hobbes ele vai de alguma maneira retomar essa fórmula e vai explicar que essa fórmula na realidade só existe enquanto existe regime proprietário, só existe enquanto existe Estado, e que ela diz respeito sobretudo a esse encaixe de propriedade. Ela perde uma qualidade existencial. Se antes ela dizia respeito à honra, Hobbes disse a honra não tem respeito a isso, ela diz respeito ao comportamento do indivíduo, enquanto essa justiça diz respeito à materialidade das coisas. Isso faz com que nesse afastamento a relação que nós travamos com a justiça seja uma relação mais pragmática, mais materialista, mais material, não vou usar o termo materialista porque envolve aqui um tipo de filosofia, né? Mas mais material e por conta disso muito mais implicado num jogo de relações de poder e na regulação das relações de poder sobre coisas e pessoas, né? Sobre atitudes de pessoas e assim por diante. Isso faz com que a justiça não tenha mais uma essência, ela passa na realidade a emprestar a essência das relações humanas. O Hobbes é categórico ao dizer isso. Nós só falamos em justiça quando falamos na relação entre indivíduos. E isso faz com que se perca, por exemplo, a ideia de uma reflexão universal da justiça que é dada por Deus, uma reflexão universal da justiça que vem da essência do termo de kaios, justiça. Né? De que é de kaios. Né? Então, assim, na realidade isso se perde. O próprio Locke ele já balança nessas bases e a preocupação dele é um pouco diferente, a gente viu. Né? Ela é uma preocupação sobre a relação empírica que o indivíduo trava com sua própria sustentabilidade, com sua própria condição de sustento. E aí tem que vir a mentalidade romântica do Rousseau para tentar lembrar desse período em que nós temos romances e grandes narrativas em que um indivíduo evoca esse valor fundamental da justiça que transcende as relações materiais, que é inato ao ser humano e emerge nele e se manifesta nele. Ali, o termo justiça é subdividido em 2 partes, colocadas no início do discurso sobre a desigualdade, sobre os fundamentos da desigualdade entre os homens. Liberdade e igualdade. Nascemos livres, nascemos iguais uns aos outros. Tá? E ele vai dizer assim, isso aqui caracteriza a humanidade. Vocês viram ali o argumento que eu utilizei na escravidão. Eu nasço livre, não posso abrir mão de minha liberdade, sob pena de abrir mão daquilo que me faz humano. Como eu nasço livre e todos nascem livres, então todos têm que ser tratados da mesma maneira e todos são considerados iguais desde sempre. Se alguém for diferente dos outros, vai predar a liberdade dos outros. Sendo melhor, será certamente aquele que pode exercer prerrogativa sobre as ações dos outros e mata, portanto, a liberdade. Note que em Rousseau a liberdade ela não é necessariamente pura e simplesmente a liberdade de se fazer o que se quer. Tá? Assim como a igualdade, ela não representa aqui um esforço ativo, um esforço social ativo. Os dois entram no contexto de uma nova leitura ontológica chamada ontologia negativa. O que é a ontologia negativa? Ela determina que uma característica ou qualidade está presente em um determinado ente,
mas não pode sofrer ingerência, porque está presente. Eu sou livre. Tá, mas o que isso quer dizer? Não importa a definição clara de liberdade, importa que não pode haver uma interferência negativa na liberdade do Rafael. Ele não pode ser calado, escravizado ou obrigado a fazer algo em nome de outra pessoa, certo? Ele tem que ter autonomia, né, que é um dos setores aqui da liberdade. Ele tem que ter livre-arbítrio, né, que seria outro setor. Isso vai construindo aos poucos a liberdade do Rafael, autorregulação e assim por diante, né? Ele é igual a todo mundo. O que significa isso? Como é que eu defino igualdade? Eu não preciso definir. Só que se acontecer alguma coisa que venha ferir a igualdade do Rafael em relação aos demais, eu vou saber e eu tenho que corrigir. Então percebam que aqui está o estabelecimento fundamental da maneira como nós lemos os nossos direitos hoje. Tá? Isso é a estrutura racional da ontologia negativa. Muita gente, evidentemente, nas teorias contemporâneas descartou isso, né? Porque isso aqui ainda é uma teoria de direito natural, e o direito natural globalmente foi descartado. Né? De alguma maneira ele acabou sendo colocado de lá. Tem muitas linhas de defesa hoje do direito natural sob outros moldes, mas ele ao longo do século XX foi muito descartado e só hoje ele começa a se recuperar com alguns autores. Um que é muito próximo do professor Pablo, por exemplo, que é o John Finnis, né? Que ele estudou a fundo no doutorado dele. Tantos outros aí, então, se a gente puder, o pessoal lá que leu o Caso dos Exploradores de Cavernas foi escrito pelas mãos do Foley, que é um justnaturalista. A gente vai ter o Michel Villey, que é um justnaturalista. A gente vai ter tendências aqui no Brasil com o Volkmer, por exemplo, que já chegou a defender o retorno do justnaturalismo em certa medida. Alguns sociólogos do direito, alguns antropólogos do direito, e por aí vai, né? Então a gente tem hoje uma espécie de renascimento desse movimento, de um repensar desse movimento sob novos moldes. Mas a base continua aqui. Eu tenho direito porque eu tenho, ele é inabalável. Eu não preciso nem defini-lo com clareza, mas vendo, detectando que foi ferido. Então eu não preciso mais do apriorismo conceitual para detectar que foi ferido. Automaticamente afasto a ação que o fere. Tá? Eu vou entrar em maiores detalhes na transição que nós fizemos agora para a nossa discussão sobre o racionalismo. Eu vou falar um pouco mais disso. Tá? Eu vou fechar porque eu estou acho que estou com 1h40 de vídeo a essas alturas. Tá? Sempre tem mais observações para fazer. Os textos envolvidos são bastante ricos, mas eu vou deixar essas observações para uma outra sessão. O central do Rousseau está aqui. Beleza, pessoal? É isso aí. Por favor, cuidem-se. Agradeço a atenção de vocês. Deus abençoe vocês e vamos conversando. Aquele abraço. Até mais.